Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso componente. É um prazer ter todos vocês aqui. Eu sou o professor Jean Torres, do componente de Língua Portuguesa, e hoje a gente tem bastante coisa para ver na nossa aula. Bora dar uma olhadinha no nosso objeto de conhecimento e detalhamento. Então, estamos aqui na nossa aula 40, com o nosso objeto de conhecimento: reconstrução da textualidade e compreensão dos efeitos de sentido provocados pelos usos de recursos linguísticos e multissemióticos. E o nosso detalhamento é poema. Então a gente tem bastante coisa para ouvir aí, para ler. A gente volta para a nossa aula. Vamos a ela. E já que a gente vai falar de poema, nada mais justo que a gente começar ouvindo um poema. Então a gente preparou um áudio e vocês acompanhem a leitura do nosso poema O Menino Azul. O Menino Azul. O menino quer um burrinho para passear. Um burrinho manso, que não corra nem pule, mas que saiba conversar. O menino quer um burrinho que saiba dizer o nome dos rios, das montanhas, das flores, de tudo o que aparecer. O menino quer um burrinho que saiba inventar histórias bonitas, com pessoas e bichos e com barquinhos no mar. E os dois sairão pelo mundo, que é como um jardim, apenas mais largo e talvez mais comprido e que não tenha fim. Quem souber de um burrinho desses pode escrever para a Rua das Casas, número das portas, ao menino azul que não sabe ler. Então é um texto voltado bastante para essa temática infantil da nossa Cecília Meirelles, que também costumava escrever um pouquinho de literatura infantil, traz esse poema que é um poema muito agradável, muito solto, muito leve. Olhem comigo ele aí na tela, só para a gente ponderar algumas coisas. O menino azul, o menino quer um burrinho para passear, um burrinho manso que não corra nem pule, mas que saiba conversar, dá toda essa ideia do burrinho, do menino querer, aquela coisa bastante infantil. Continuando o poema, o menino quer um burrinho que saiba dizer o nome dos rios, das montanhas, das flores, de tudo que aparecer. Muito a questão aí do aprendizado, de querer alguém, um amigo. E ela traz essa figura do burrinho para ser esse amigo que acompanha, o companheiro, com essa lealdade. O menino quer um burrinho que saiba inventar histórias bonitas com pessoas e bichos e com barquinhos no mar. Então, ouvir muito essa coisa infantil da história, da aventura, tudo isso aparecendo aí no poema da Cecília Meirelles. E os dois sairão pelo mundo, que é como um jardim, apenas mais largo e talvez mais comprido e que não tenha fim. Bem interessante a gente olhar aí para essa ideia da comparação do mundo como um jardim de muitas descobertas, essa fauna, essa flora, esses elementos que a gente pode observar tanto no mundo quanto nesse jardim representado que é comparado ao mundo. Perfeito? Continuando, quem souber de um burrinho desses pode escrever para a Rua das Casas, número das portas ao menino azul, que não sabe ler, algo bastante imaginativo, bastante infantil, com esse endereço fictício, mas como se dissesse que essa criança está em todo lugar e que ela está buscando esse aprendizado, buscando esse companheirismo, buscando a descoberta. Isso tudo aparecendo no nosso lindíssimo poema O Menino Azul, aí da Cecília Meirelles, tá bom? E a gente traz esse poema justamente para introduzir o nosso assunto, que é justamente falar sobre poema. E a primeira coisa que vocês precisam observar é essa diferença entre poema e poesia. Afinal de contas, o nome da nossa aula, o nosso detalhamento é poema. Mas a gente vai falar um pouquinho rapidamente sobre poesia para fazer essa distinção, essa diferença. A poesia é uma forma de expressão artística, tá? Então pense nessa ideia de forma, que busca transmitir emoções, ideias e experiências através da linguagem. Isso é bastante importante. A poesia ela está lá na linguagem. A linguagem, como a gente sabe, ela pode ser verbal, ela pode ser não verbal. Então a poesia pode se manifestar também dessas formas, dependendo se ela consegue transmitir essas emoções, essas ideias, essas experiências, que podem aparecer de várias formas, com vários elementos. Transmite através da linguagem, do ritmo e da imaginação. E ela pode ser encontrada em várias formas de arte.
incluindo a escrita, que é o que a gente mais faz essa associação, na música, na pintura e na dança. Ainda que eles não apresentem esse elemento da escrita, eles podem também apresentar poesia. Então, quando você pensar em poesia, você pensa nessa forma de expressão poética que está tentando transmitir essas emoções pela linguagem, pelo ritmo e pela imaginação. Olha lá, no nosso poema, no Menino Azul, nós temos: e os dois sairão pelo mundo, que é como um jardim. Essas comparações elas vão aparecer bastante se tratando da poesia apenas mais largo e talvez mais comprido e que não tenha fim, saindo desse elemento individual para um elemento mais geral. Afinal de contas, é assim que funciona a descoberta. As coisas vão se apresentando a você e você vai descobrindo. Perfeito? As características da poesia: então a poesia busca transmitir emoções e significados profundos, e ela vai fazer isso através da linguagem e da estética. Isso pode ser expresso ela pode ser expressa de diversas maneiras, que incluem a escolha das palavras, o ritmo e a sonoridade. Tudo isso vai fazer com que a poesia se manifeste. Eu posso escolher palavras, posso fazer comparações, posso trabalhar com ritmo e sonoridade, como na música, por exemplo, mas também no poema. E o poema? Se a poesia é essa forma de expressão que pode estar nesses muitos elementos, o que é um poema? E o poema é uma composição literária, e aí a gente tem esse elemento escrita em versos. E ela vai seguir uma estrutura específica. Então, se a poesia é a expressão, o poema é a estrutura, porque ela vai ter ritmo, o poema vai ter ritmo, métrica e rima. E é uma forma particular de expressão poética encontrada na literatura. Afinal, nós podemos ter prosa na literatura e a gente também pode ter poema. E o poema, então, é a parte da estrutura. E a gente vai ver o que compõe essa estrutura. Os poemas podem ser encontrados em uma variedade de formas e estilos, que incluem sonetos, odes, haikais e vários outros. A ideia aqui é que a diferença entre eles, buscando muitas vezes a questão da musicalidade, vai ter uma métrica, que a gente vai ver o que é específica, vai ter uma divisão de versos específicas, vai ter uma quantidade de estrofes, tudo isso para diferenciar esses vários tipos de poema que nós podemos encontrar. E os elementos do poema, que são justamente o que fazem do poema, que fazem essa estrutura, eles muitas vezes possuem, por exemplo, o ritmo. Um ritmo marcado, que vai criando uma cadência. Ou seja, criando uma cadência, ele vai ter isso que a gente chama de ritmo, uma velocidade, uma forma de ser lido que vai caracterizar. E isso é muitas vezes percebida nessa leitura em voz alta. Eles vão aparecer bastante quando a gente percebe, e fica parecendo quase uma música, até porque lá no passado, muitas vezes os poemas eram acompanhados de algum instrumento musical, como uma lira, por exemplo. Por isso a gente tem lá o nome de gênero lírico, porque antigamente se usava esse tipo de coisa. Beleza? Deixa eu só apagar aqui rapidinho. Pronto. Aí nós temos a rima, que em alguns poemas contém rimas que são repetições dos sons no final dos versos, como, por exemplo, terminar um verso falando de mar e o próximo verso falando de lugar, ou o terceiro verso. Existe toda uma organização que a gente vai ver em relação às rimas, de fazer rimas, fazer com que esses sons se repitam, até para ajudar também na memorização, como no passado, ou fazer com que esse aspecto musical fique mais marcado. E a métrica? O que é a métrica? Ela refere-se ao padrão de organização rítmica dos versos em uma poesia. E a gente vai ver como é que funciona, que existem as sílabas poéticas que se diferem das sílabas gramaticais, o que ajuda na métrica de um poema e faz com que ele soe diferente um para o outro, com vários estilos e padrões. E as figuras de linguagem
São recursos utilizados na poesia para tornar a linguagem mais expressiva, com metáforas, comparações e personificações. Afinal de contas, a linguagem literária ela vai se diferir da linguagem do dia a dia. Ela quer expressar algo, mas ela quer expressar de uma forma diferente. Para isso, vai usar todas essas figuras como as metáforas, essas comparações, trazendo aí seres inanimados se personificando como se fossem pessoas, coisas que a gente não faz muito no dia a dia e ficam mais restritas à literatura. E a linguagem poética, as imagens, né, podem aparecer poesias frequentemente evocam essas imagens sensoriais, traz ali o menino e o burrinho, você consegue imaginar aquilo, mas você sabe que não é só aquilo. Não é uma representação literal, quer dizer algo a mais. E aí, como a linguagem poética vai trazer muita imagem, a ideia é que você consiga visualizar essas experiências que o poeta tenta transmitir. Essas metáforas são essas comparações implícitas, como se eu dissesse o mundo é um jardim, por exemplo. Não o mundo é como um jardim, mas se eu dissesse o mundo é um jardim, eu estou usando uma metáfora fazendo essa comparação implícita, ou seja, sem o uso de como ou parecido com esses elementos que fazem uma comparação. Simbolismo, os poemas também usam de muitos elementos que representam essas ideias abstratas ou conceitos. Então, o burrinho, quando ele fala em burrinho, por exemplo, não precisa ser necessariamente um burrinho, pode ser um simbolismo, um símbolo para falar sobre um companheiro, sobre um amigo, sobre alguém, um tutor, depende da interpretação de cada um. Por isso a gente tem essas múltiplas camadas de significado em um único texto. Então, nós temos a estrutura do poema. Como eu falei para vocês, eles podem ter versos, podem ter estrofes, e o primeiro que a gente vai falar é o verso. Cada linha individual de um poema é chamada de verso. Vocês podem ver nessa estrutura que a gente não tem essas linhas completas. Isso depende muito de cada um dos nossos escritores. Então eu tenho o menino que era um burrinho, e aqui encerra o meu primeiro verso. Para passear, percebam que ele já vai para o segundo verso, mas a leitura continua fluida. O menino quer um burrinho para passear, um burrinho manso que não corra nem pule, mas que saiba conversar. Cada uma dessas linhas eu vou chamar de verso. No poema se chama verso. Na prosa a gente não usa verso, na prosa a gente usa aquelas linhas textuais. Aqui no poema, numa estrutura de poema, eu vou chamar de verso cada uma dessas linhas que compõem. E a estrofe? O verso é a linha do poema. E a estrofe é um grupo de versos organizados em uma unidade estrutural que eu vou chamar de estrofe. E as estrofes podem ter diferentes números de versos e ajudam a organizar o poema visualmente. A gente vai ver como isso funciona aqui na prática. Por exemplo, olha lá, eu tenho os meus 5 versos. Esses 5 versos estão nesse único bloco aqui. Que geralmente esses blocos são divididos por uma linha em branco, uma linha, um espaço, né, para mostrar que ele pertence a uma estrofe. Esse bloco todo aqui, que engloba todos esses versos, é que eu vou chamar de estrofe. Então, muita atenção para a gente entender que o verso é a linha e a estrofe é o bloco onde elas se organizam. Olha aqui que a gente viu lá o primeiro estrofe e nós temos a segunda estrofe que está separado e também possui os outros versos. O verso 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Mas dentro da estrofe ainda são 5 versos. O menino quer um burrinho que saiba dizer o nome dos rios, das montanhas, das flores, de tudo o que aparecer. E aqui eu tenho a minha segunda estrofe, que é o segundo bloco de texto de um poema. Lembrando, versos e estrofes pertencem à estrutura do poema. Se eu estou vendo um poema, eu posso identificar, sim, esses elementos dependendo do meu poema. E dependendo do número de estrofes, eu vou chamar, ela vai ter nomes diversos, só para a gente saber como é que funcionam. Por exemplo, o monóstico, quando eu tenho só um verso naquela estrofe. Dístico, quando eu tenho 2. Terceto, quando eu tenho 3 versos. Quadra ou quarteto, quando eu tenho 4 versos. Então são aqueles blocos, né? Como se eu dissesse 1 verso, 2 versos, 3 versos, 4 versos. Isso aqui está dentro do que eu quero. Então eu tenho aqui uma estrofe. Aí eu posso pular para a próxima. Lembra que pula uma linha? 1, 2, 3, 4 versos. Fiz aqui também uma outra estrofe. Então é assim que a gente tem que pensar.
E a quintilha tem 5 versos, a sextilha 6 versos, a septilha 7 versos, oitava 8 versos, e ainda temos a nona com 9 versos e a 10ª com 10 versos. Isso funcionava muito antigamente quando você queria criar diferentes tipos, estilos de poema, e você moldava aquelas formas para elas terem mais musicais dentro do que você pretendia, com vários versos, um verso até 10 versos dentro de uma mesma estrofe. Falamos então de estrofe, agora a gente vai falar sobre a metrificação e o ritmo de um poema. O ritmo do poema é determinado pela sequência de acentos e pausas nos versos, criando um padrão rítmico. A gente pode entender um pouquinho de música, entendendo que a música tem um ritmo específico, né? Então ela tem um ritmo, uma cadência dentro da proposta do músico. O poema também vai ter isso. E esse ritmo vai cadenciar o nosso poema e transformá-lo em algo próximo da música, sem que necessariamente a gente tenha uma melodia, mas um ritmo. E a métrica vai referir-se à organização dos versos em padrões de sílabas métricas. Isso é bastante interessante, a gente vai ver como é que funciona. E aí nós temos o pentassílabo, o heptassílabo, dependendo do número de sílabas poéticas que eu tenho no único verso. Acompanhem comigo esse fragmento bastante célebre, bastante conhecido de um poema chamado Autopsicografia, do Fernando Pessoa, um poeta português. E ele dizia: o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que deveras sente. Percebam que parece que a gente consegue encontrar uma cadência. A gente tem rimas também que fazem com que fique mais melodioso esse poema. Isso tudo é porque ele possui um ritmo e uma métrica muito bem marcada que o Fernando Pessoa buscou. Se eu for dividir esse poema em sílabas poéticas, que são diferentes das gramaticais, eu vou ter em cada um desses versos 7 sílabas poéticas. Olha como é que ela é diferente. O poeta é um fingidor. 7. Diferente das minhas sílabas gramaticais. O poeta é um fingidor. Dentro do estudo aqui do nosso poema, a gente tem essas sílabas poéticas que são marcadas da forma em que você fala essas sílabas no texto corrido. Então, olha lá. Finge tão completamente. E aí nós temos as outras sílabas, finge tão completamente também, mas aqui nós temos 7, no outro nós temos 5, que chega a fingir, porque aqui é como se fosse uma só, diferentemente da gramatical, fingir que é dor, a dor que deveras sente. E isso vai marcar um ritmo muito específico no nosso poema, fazendo com que ele fique mais melodioso, em que esse som ele saia com essa métrica específica de 7 sílabas por verso. Perfeito? E aqui as gramaticais, só para a gente comparar lá com a das 7, né? É diferente porque o ritmo ele é marcado especificamente para o poema, para que ele soe como se fosse uma música. E as rimas? Vocês já devem ter ouvido falar de rimas, que são, olha lá, repetições de sons no final dos versos. E as rimas podem seguir padrões específicos. Isso vai depender qual verso eu vou rimar com qual verso. Então a gente tem aqui A, B, B, A, B, A, B, e aí por aí vai. É só para a gente marcar o seguinte: o poeta é um fingidor. Por que ele está marcado com A? Porque ele vai rimar com o terceiro verso. Por isso que é A, B, A. A rima com A e completamente está rimando com sente. Por isso bebê, porque nós temos essas duas rimas aqui. É assim que a gente pensa nas rimas, é assim que a gente pensa nos padrões que um poeta vai escolher. Só que nem todo poema vai ter rima. Isso não é uma obrigatoriedade. Em algum momento ali da história da literatura, alguém disse: eu quero fazer um poema, mas eu não quero que ele rime. E aí surge o verso livre, que é uma forma de expressão poética que se caracteriza pela ausência de métrica, rima regular ou qualquer outro esquema rítmico pré-definido. Então é um poema que ele vai ser mais livre, que eu posso dizer o que eu quiser, como o meu poema aqui do Menino Azul. Ele não segue essas métricas e rimas fixas.
Em vez disso, o verso livre permite ao poeta total liberdade na organização das palavras e na estrutura do poema. Dando mais liberdade criativa, ele não fica fixo e aí ele pode trabalhar de uma forma mais solta. Então, olha lá, um menino quer um burrinho para passear. Percebam que aqui a gente já vê que não vai ter o mesmo número de sílabas poéticas ou mesmo gramaticais, a ideia não é essa, mas ele pode fazer uma rima ocasional. Um burrinho manso que não corra nem pule, mas que saiba conversar. Traz essa rima mais simples, justamente para trazer essa ideia mais infantil, que não é muito fixa em formas, que é mais solto, e isso caracteriza o poema de uma forma mais clara. Não preciso ter aquela métrica específica, mas não deixa de ser um poema por conta disso. Para a gente entender um pouquinho aqui o Menino Azul e a forma como o Menino Azul é organizado, o poema que a gente pegou desde lá do início da nossa aula, eu tenho aqui o menino que era um burrinho para passear, um burrinho manso, que não corra nem pule, mas que saiba conversar. Percebam então, se eu for fazer uma análise da estrutura desse poema, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 versos, que são cada uma dessas linhas, que eu chamo de verso. Ele é organizado nesse bloco aqui, que ao final eu vou descobrir que tem uma determinada quantidade de estrofes. A gente vai ver quantas. E percebam que as rimas são ocasionais. No primeiro estrofe eu tenho a rima entre o segundo e o quinto verso. Está marcado aí em verde. O menino quer um burrinho que saiba dizer o nome dos rios, das montanhas, das flores, de tudo que aparecer. Novamente a gente tem uma rima aqui entre o segundo e o quinto verso. A gente tem a segunda estrofe e nós temos mais 5 versos dentro dessa estrofe que até agora deu 10 versos no total. O menino quer um burrinho que saiba inventar histórias bonitas com pessoas e bichos e com barquinhos no mar. Aqui já muda um pouquinho, se vocês forem prestar atenção. A gente não tem uma rima dentro dessa estrofe, que já é a nossa estrofe de número 3. A gente não tem mais 5 versos, a gente tem 4, que somando até agora nós temos 14 versos. Como eu falei, não há rimas aqui. Por isso nós falamos desse verso livre e também branco, porque ele não tem essa métrica das sílabas poéticas, ele também não vai ser fixo em rimas no esquema AB, AB ou AA, BB e por aí vai. A ideia dele aqui é ser livre de verdade. Quando a gente já vai para a estrofe de número 4, olha lá, a gente novamente tem 5 versos, 1, 2, 3, 4, 5, que já soma com aqueles que tem lá, a gente vai ver no final quanto é que está dando, e os 2 sairão pelo mundo, que é como um jardim, apenas mais largo e talvez mais comprido e que não tenha fim. Novamente a gente tem uma rima entre o segundo e o quinto verso. Então, de certa forma, há um padrão aí, mas esse padrão não é nada que a gente encontre no estudo do poema, que a gente veja além do verso livre. Tem um padrão que ele estabeleceu, justamente para que ele seja mais leve. Quem souber de um burrinho desses pode escrever para a Rua das Casas, número das portas, ao menino azul que não sabe ler. Então, o primeiro e o segundo rimaram. O terceiro não rimou. Agora, o quarto e o quinto rimaram. O segundo e o quinto verso dentro da estrofe, que já é a nossa quinta estrofe. Então, nós temos 5 estrofes. Desculpa. Estrofe 5, 5 versos, são estrofes, são 6 estrofes, né? Quem souber de um burrinho desses pode escrever para a Rua das Casas, número das portas, ao menino azul que não sabe ler. Versos 24, estrofes são essas 5 estrofes, 4 quintilhas e uma quadra. Metrificação, a gente tem os versos livres, porque ele não segue uma métrica específica. A gente tem as rimas entre os segundo e quintos versos, nos que tem 5 versos, e essa é a nossa métrica final em relação ao nosso poema, tá bom?
E a gente vai aqui ver um pouquinho sobre os tipos de poemas, que são justamente aqueles que estão enquadrados numa métrica específica, num estilo específico. O primeiro deles é muito clássico, a gente chama de soneto, que é uma forma fixa. Tem até nome, forma fixa, segue uma regra específica, de poesia que consiste em 14 versos, sendo 2 estrofes em quartetos e 2 estrofes em tercetos. Então, olha lá, soneto é uma forma fixa que consiste em 14 versos, precisa ter necessariamente, então, os 14 versos, precisa ter 2 estrofes em quartetos, ou seja, 2 estrofes com 4 versos e outras 2 estrofes, portanto, 4 em tercetos. Então, olha lá. 4, 4, 3, 3. Precisa ter mais ou menos essa forma aqui, não é? 2 estrofes em quartetos e 2 formas em tercetos, com 3 versos. A gente tem aqui um exemplo de soneto, que é o soneto do amor total. Amo-te tanto, meu amor, que não cante humano coração com mais verdade. Amo-te como amigo e como amante, numa sempre diversa realidade. Amo-te a fim de um calmo amor prestante, e te amo além presente na saudade. Amo-te, enfim, com grande liberdade dentro da eternidade e a cada instante. Voltando aqui, vocês vão observar que eu tenho a primeira estrofe com 4 versos. A segunda estrofe com 4 versos novamente. E eu vou ter as próximas, então, com 3 versos cada. Amo-te como um bicho simplesmente de um amor sem mistério e sem virtude, com um desejo maciço e permanente, e de te amar assim muito e a miúde, é que um dia em teu corpo de repente hei de morrer de amar mais do que pude. Os versos do soneto aí de Vinícius de Moraes, portanto, dentro de uma métrica específica, né, essa métrica de 2 quartetos e 2 tercetos, então 2 estrofes com 4 versos e 2 estrofes com 3 versos, que vai caracterizar o nosso soneto. O próximo estilo de poema, o próximo tipo que nós temos é o haikai. E o haikai ele é de origem japonesa, surgiu lá no Japão, e ele é composto por 3 versos bem curtos. Essa estrutura tradicional do haikai consiste em uma linha com 5 sílabas, seguida por uma linha com 7 sílabas, são aquelas sílabas poéticas, e outra com 5 sílabas. 5, 7, 5. Bem curto. O haikai geralmente captura um momento da natureza, como se você quisesse captar aquele momento, quase um conto em forma de poema na captura de um instante, mas obviamente são coisas diferentes. Ou uma impressão fugaz, transmitindo uma imagem ou emoção de forma concisa e evocativa, bem ao molde do estilo japonês mesmo. A gente tem aqui o arco-íris. Então, ele provavelmente, a nossa Helena Collodi tentou capturar aí essa imagem do arco-íris de uma forma bastante concisa, bastante objetiva, aquele momento no espaço. Arco-íris no céu, está sorrindo o menino que há pouco chorou. É bem curto, é bem objetivo, traz aí uma imagem bastante poética, em que há esse contraste do arco-íris e um menino sorrindo, provavelmente pela visão desse arco-íris, depois que ele havia chorado, como esse momento que se abre, o próprio arco-íris, que aparece geralmente depois de uma chuva, contrastando ali com o sol. Uma imagem bastante interessante e bonita. E a trova, o último que a gente vai falar hoje, a gente fez nesse recorte, é uma forma poética popular que se destaca por sua simplicidade e concisão. É bastante simples e caracterizada por ser curta, composta geralmente por 4 versos rimados, então 4 versos com rima, com métrica e ritmo regulares. A trova é muito popular em países de língua portuguesa, especialmente aqui no Brasil, onde é frequentemente utilizada em competições poéticas e festivais. A gente sabe que os trovadores eles fazem isso, eles fazem essas rimas, às vezes se provocando num duelo. Aqui um exemplo bem simples, nós temos aí 4 versos, né, rimados. O amor que a teu lado levas, a que lugar te conduz, que entras coberto de trevas e sais coberto de luz. O nosso Olavo Bilac, um dos grandes poetas brasileiros. Perfeito? Bastante simples, vocês podem ver os 4 versos, e esses versos eles estão rimando e com certeza com uma métrica muito bem cadenciada.
Perfeito? Como não há mais nada a ser explicado, a gente vai encerrando a nossa aula por aqui. Foi um prazer ter todos vocês. Desejo a todos bons estudos, fiquem bem e até a próxima.